Vamos orar. Quem pode orar por nós para nós começarmos? Então, ora aí, Pai, Toyoko. rendemos graças, Senhor, Bem. por este dia. Obrigado, Senhor, por esse momento em que você vai nos instruir, vai nos ensinar, vai se revelar um pouco mais, Senhor, de Ti a nós, Pai. É isso que nós precisamos conhecer-te, Senhor, mais e mais. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua unção repouse sobre a vida de Cláudia nesse momento, e os nossos ouvidos, nossos olhos estejam atentos, Pai, para aquilo que sair do Teu trono e fluir através dela, Pai. No nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Gente, nós já falamos sobre tantos assuntos, né, sobre o tabernáculo, mas eu queria entender com vocês como que nós estamos caminhando, se existe alguma dúvida, né, se vocês gostariam de comentar ou perguntar, se ficou claro, porque hoje nós vamos entrar no altar do incenso. Na próxima semana a gente vai falar da Arca da Aliança e na última semana a gente vai falar sobre a unção e as vestes sacerdotais. Mas eu queria entender se até aqui está ok, se a gente pode avançar, até para que todo mundo consiga se alinhar, né, na mesma posição, senão a gente vai começar aqui. E aí eu já queria pedir alguém para abrir aí no Êxodo, né, capítulo 30, do verso 1 ao 10, vocês consigam estar cooperando aí com a leitura, vai ser muito bom até para a gente desenvolver. Infelizmente, hoje está uma barulhada aqui no condomínio, porque estava sem água, e aí. Posso Vamos lá. ler, Cláudia? Pode sim, por favor, do versículo 1 ao 10. Do 1, peraí, do 1 ao 10, né? Tá certo. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 metros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentam as varas utilizadas para carregá-lo, e use madeira de acácia para fazer as varas e revista-as de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá. A gente precisa entender que nós estamos fazendo uma progressão, né, sobre todos os móveis de fora para dentro, tudo aquilo que a gente está passando até o final, que a gente vai falar de fato sobre as vestes sacerdotais. Mas o que, que a gente precisa entender de forma muito clara? Que todas as vezes que a gente lê agora, igual agora nós lemos, né, sobre aquilo que é feito, sobre o material que é utilizado, igual ele já começa falando, né, que esse altar era feito de madeira de acácia para queimar o incenso. Sendo que ele deixa muito claro que era de madeira revestida de ouro puro. Então, nós já entendemos isso nas outras aulas, que fala de Cristo, né? A madeira, ela fala da identificação de Cristo conosco. Então, eu queria que nós abríssemos esses 3 versículos base aqui, para que a gente pudesse ler. Uma pessoa abre para a gente aí, por favor, João 2:25, e as outras pessoas abrem Hebreus. Um abre o capítulo 2, do 17 ao 18, e o outro capítulo 4.
Ó, João 25 diz assim: não precisava que ninguém lhe desse testemunho ao respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do ser humano. O que acontece? Quando a gente começa a avançar numa caminhada com Jesus, a gente precisa entender de forma muito clara o seguinte: Deus, ele conhece a nossa essência. E muitas vezes, quando a gente começa a conversar com algumas pessoas, nós podemos observar que essas pessoas elas têm dificuldade, às vezes, de conseguir se manter em santidade ou de conseguir se manter aberta, né, realmente se desmascarando diante de Deus, porque ela acha que Deus vai se escandalizar com ela. Gente, parece que é uma coisa bizarra, mas isso é uma coisa que acontece realmente. Quem nunca, né? Ai, que vergonha falar sobre esse assunto com Deus. E, na verdade, Deus ele está nos convidando a estar nesse lugar de transparência, porque ele não é pego de surpresa na nossa caminhada. É esse mesmo Deus que conhece, que esquadrinha o nosso coração, que visita tudo aquilo que nós temos, ele já conhece aquilo que nós vivemos, ele conhece a nossa essência. Então, quando o tabernáculo começa a falar sobre esses materiais, sobre madeira de acácia, sobre nós sermos alguém imperfeito, o nosso Deus ele já conhece essas nossas imperfeições e ainda assim ele nos escolheu para poder fazer parte com ele dessa jornada. Então, acho que essa tem que ser uma realidade da nossa vida para que a gente não se perca. Alguém pode ler para a gente aí Hebreus 2, do 17 ao 18? Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer expiação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém. Gente, o que vocês entendem com essa palavra? Quando o próprio Jesus, ele vem em carne, todos nós aqui acreditamos nisso. Esse é o princípio, né, o cunho da nossa fé. Todos nós acreditamos que Cristo vem em carne. Quando nós acreditamos nisso, nós temos a plena convicção de que Deus, esse Deus maravilhoso, ele veio viver tudo que nós vivemos, porém sem pecado, para que ele entendesse, não que ele precisasse, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, mas para que ele nos desse exemplo de tudo aquilo que nós podemos viver. Então a gente tem que ter isso extremamente claro, porque ele é capaz de socorrer você em todas as tentações que você possa viver. Não tem nada que a gente possa cair ou a nossa carne possa tendenciar que Deus não possa nos livrar. Então, eu acho que essa tem que ser a mensagem cravada no nosso coração quando a gente fala sobre o altar, para que a gente não se perca achando que a gente está numa luta sozinho, porque, na verdade, Deus tem nos convidado a convidá-lo a cooperar conosco. A gente só vai caminhar sozinho se nós quisermos, porque Deus não vai invadir a nossa vida. Lê para a gente, quem abriu Hebreus 4, do 15 ao 16. Alguém conseguiu abrir aí? Pois Pois não não. temos um sumo. Pai, Toyoko. Não pode ir, Lídia. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Gente, então vamos lá. Olha só, o que a gente precisa entender sobre o altar. Quando a gente fala desse altar do incenso, né? A gente está falando de um propósito prático, né? Vamos voltar toda uma história. De aromatizar gradativamente o ar, né? Que formava ali, formava a coluna de fumaça. Para quê? Para acompanhar esse fogo do candelabro de ouro. Então, a fumaça do próprio incenso passou a simbolizar as orações do povo de Deus. A gente falou sobre isso na aula do candelabro, sobre a questão das orações, sobre a importância de nós termos uma vida de oração contínua, porque é isso que vai subindo aos olhos de Deus, é isso que vai se tornando cheiro suave, e a gente precisa entender de forma clara se realmente nós estamos nos aproximando desse trono da graça com confiança para podermos receber misericórdia da parte de Deus. O que acontece? Deus, o próprio Jesus, ele é o nosso intercessor.
A gente vai ler alguns textos, porque é aquilo que eu sempre falo, é muito bacana a gente entender a teoria, e o Marlon sempre deixa isso muito claro em todas as aulas, né? Que mais importante do que a gente entender as simbologias é a gente entender como praticar isso na nossa vida diária. Então, por isso que a gente vai colocando tantos textos aqui para que a gente possa verdadeiramente se basear e entender aquilo que a gente está avançando. Então, vou pedir o seguinte, Lid, se abre para a gente Hebreus 7, 25. Gleice, abre para a gente 1 João 2:1. Marlon, Salmo 141, 2. Toyoko, Apocalipse 5:8. Eduardo, Apocalipse 8:3. Que aí eu acho que fica mais fácil para Tá. a gente conseguir avançar. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Amém. Amém. Então, gente, sempre nós vamos ter Jesus como nosso aliado e intercessor. Basta nós entendermos se o nosso coração está nesse lugar de entregar tudo, porque entregar o controle não é algo fácil, né? É engraçado que a gente, essa semana, nós estamos estudando sobre o ministério dos profetas a semana inteira, finalizou ontem. E aí, a professora falou comigo, Deus usou ela de forma muito poderosa, assim, com algumas direções que eu tenho buscado do Senhor. E eu falei, Deus, já chega, né? Porque eu já entreguei tudo, eu não tenho mais nada para entregar. E Deus, nem começou, querida, fica tranquila, você nem começou. Mas também, se você quiser parar por aqui, tá tudo certo. Né? Porque Deus ele respeita a nosso espaço e a gente precisa entender que não é confortável muitas vezes para a nossa humanidade. E só não é confortável muitas vezes a gente entender que Jesus é o nosso intercessor, que é a Ele que eu devo entregar tudo, porque os nossos olhos estão fitos aqui nessa terra. Quando nós entendermos de fato que nós não somos daqui, que verdadeiramente tem algo melhor nos esperando no futuro, a gente consegue verdadeiramente, gente, entender que Deus ele é bom. É porque, por vezes, nós comparamos Deus a nós mesmos, não é verdade? Não, Deus deve ser igual eu. Quando estou com raiva, não quero dar. Quando estou com raiva, não quero servir. Deus não é essa pessoa. Deus, ele é 100% bom. E 100% bom, eu estou entrando nesse lugar de confiança quando eu permito que esse Deus tome a frente da minha vida e interceda por mim em todas as áreas. Então, é isso que a gente precisa entender. Vamos ler, então, 1 João, no capítulo 2, no versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Gente, tem uma coisa que o pastor Luciano Subirá fala que eu gosto muito, que é que quando nós entendemos a graça, a gente não quer pecar. Só quem não entendeu a graça que acha que isso é permissão para pecar livremente. Porque quando a gente conhece a graça, nós ficamos tão constrangidos que a gente fala, cara, eu não quero decepcionar esse Deus que fez tudo isso por mim. Por mais que eu saiba que na condição que eu estou, de uma santificação progressiva, eu ainda não cheguei numa santificação final, eu ainda vou pecar, eu ainda vou decepcionar o coração de Deus. Mas ainda assim eu tento me esforçar com a ajuda do Espírito Santo para que o quê? Eu possa viver uma vida reta. Então a gente precisa entender que essa é a forma de intercessão de Deus. É também ir à nossa frente, perdoar os nossos pecados, nos fazer alguém parecidos com ele. Então a gente precisa se permitir se colocar nesse lugar. Então o incenso, ele só poderia ser oferecido nele. Assim como nossas orações só podem ser oferecidas por meio de Jesus. Gente, por isso que quando a gente fala respeitosamente aos católicos, às outras religiões que querem orar para outros deuses, a intenção deles pode ser maravilhosa, mas a oração não vai chegar a lugar nenhum, entende? Porque é só por meio de Jesus, não é Maria que vai interceder porque ela carregou Jesus no ventre, não, até porque se nós falássemos que Maria era alguém santa, eu tiro todo o mérito, né, de Maria, porque, gente, Maria era uma mulher e ela foi agraciada pelo Senhor, e se ela fosse santa, ela não precisaria ter sido agraciada para gerar Jesus, entende? Então, eu acho que é muito mais uma distorção de visão e a gente respeita quem não vê dessa forma, mas a gente precisa deixar clara a luz da Bíblia.
que assim como o incenso só poderia ser oferecido nele, nós só podemos oferecer as nossas orações com o nosso intermediador, que é Jesus. Jesus vai intermediar as nossas orações, vai interceder por nós. Então vamos lá. Salmos 141, 2. Quem abriu pode ler. Seja minha oração como incenso diante de ti, eu levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Amém. Apocalipse 5, 8. Já. Ao recebê-la, as 4 criaturas viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém. Apocalipse 8, 3. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Amém. Gente, então vamos lá. Tá vendo? Quando nós lemos ali Apocalipse 5, 8, né, que ele fala, que o Marlon leu, não, alguém leu, enfim. Nós precisamos entender o seguinte, que nós, quando nós estamos diante do Senhor, é Ele que vai interceder por nós. Quando nós colocamos as nossas orações diante de Deus, Deus vai julgar também as nossas intenções. A gente precisa entender isso de forma clara. Porque às vezes, vocês lembram que lá no início, quando a gente começou a falar sobre o tabernáculo, que a gente falou sobre os materiais que Deus deu a visão a Moisés para ser construído, nós entendemos que não valia boa intenção. Vocês lembram disso? Que Deus falou: não, você pode até ter o 18º, mas eu só quero 17, eu quero dentro desse 17. Para Deus não vale boa intenção. Por isso que quando a gente fala sobre essa questão muito respeitosa de Maria, posso ter boa intenção em interceder para Maria, interceder por mim, ou interceder para anjos, igual quando nós vemos vários registros na história, quando anjos se apresentam e alguém vai se ajoelhar, o próprio anjo fala: se levante daí. Não se prostra, não. Por quê? Porque eles sabem que ninguém é digno de adoração a não ser o próprio Deus. Então vamos lá. Abre aí para gente alguém, João 16, 23 e João 14, 13. Quem pode? E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo que me pedirdes ao Pai, ele concederá a vós em meu nome. Amém. Gente, tudo que nós pedimos a Deus será concedido? O que vocês acham? O que você Não. acha, Milene, você que leu? E aí eu vou ler o outro, que aí eu respondo. Ok, Até leia agora aí. nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Se for conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele, sim. Nesse sentido, sim. Exatamente. Qual a sua opinião, Eduardo? Aquilo que a gente teve um debate semanas atrás é que tem que ser aquilo de acordo com a palavra, aquilo que é a vontade de Deus, né? Eu não vou pedir, posso pedir ser atendido por Deus em alguma coisa que é contrária à vontade dele, né? Então, como Jesus disse, eu gosto muito do 14, capítulo 14 de João, verso 7, que ele diz assim: se estiverdes em mim, é uma primeira condição, e as minhas palavras estiverem em vós, segunda condição, aí sim, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Né? Então, é preciso estar em Jesus, né? Ele é o intermediador, né? Deus só vai atender mediante Jesus e a palavra dele. Né? Eu não vou pedir nada fora da palavra. Né? Então, ele vai atender, vai fazer aquilo que está de acordo com a vontade dele, com o propósito dele para as nossas vidas. Né? Amém. Lindsay, o que você acha? Qual é a sua opinião? Se tudo que nós pedimos vai se realizar, vai acontecer ou não? Eu acho
e até a própria, né, citação, logo agora, a posterior de João, vai falar justamente sobre isso, né? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Primeiro pedir em nome dele, e eu acredito que todos nós aqui, por exemplo, estamos, né, mais do que nunca conhecendo mais a palavra, alguns já até conheciam muito mais. E, como o Eduardo falou, nós não vamos pedir aquilo que não está, né, segundo a vontade de Deus. Mas também acredito que, assim, Deus também sabe o que é melhor como pai para nós. Nem sempre tudo aquilo que nós pedimos, né, é necessário naquele momento, é da vontade de Deus, né? Tem um ditado que diz assim, né? Você não vai dar um Porsche para um teu filho que tem apenas, né? Eu tiro para o Eduardo. Uma coisa é eu, enquanto filho, querer algo, né? Mas outra coisa é esse pai entender que agora, nesse momento, eu não tenho discernimento para ele entregar isso que eu estou pedindo. É a mesma coisa que hoje o filho do Eduardo, com 4 anos, pedisse um carro. Ele não tem consciência disso. Ele não sabe, né? Existe um manual, mas ele vai crescer, ele vai se desenvolver, que eu acredito que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Cada vez, eu falo por mim, cada vez que eu estou aqui, cada vez que depois eu vou e revejo, é diferente, né? Cada vez que eu abro a Bíblia e várias vezes que eu abro, às vezes no mesmo versículo, Deus fala comigo diferente. Então, acredito que sim, Ele dá quando nós pedimos, mas também Ele sabe o momento certo de nos dar isso. Sim. Marlon, qual a sua opinião Sobre? sobre essa questão de nós recebermos aquilo que nós pedimos a Deus? Se Ele dá tudo aquilo que nós pedimos ou não? Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Por quê? Porque quando a gente fala que tudo que eu peço a Deus Ele pode me dar, muitas vezes a gente pode olhar Salmos 37, bom, eu já falei isso tantas vezes, mas tipo, não, não. A resposta para ser bem simples é não. Porque muitas vezes a gente pode orar muito pela minha carne, pelo que eu quero. E ele não vai atender esse tipo de oração quando eu estou muito na carne. Ah, e espiritualmente, a gente vê lá em Ezequiel a questão de troca de coração de carne, a troca de espírito, né? E muitas vezes, talvez eu não passei por esse momento, eu não passei por esse processo. Então, às vezes, tipo, tudo que eu pedi, ele vai me dar. Às vezes a gente pode colocar Deus como tipo, o que eu pedir para ele, ele vai fazer. Então, eu creio muito nessa questão de, tipo, de eu estar alinhado com ele, né? As minhas orações com a dele, pelo propósito dele, para isso ser atendido. E quanto mais eu tiver nele, mais as minhas petições, né, no caso, vão estar alinhadas com ele, e aí sim as coisas vão estar alinhadas. Eu fiz, acho que uma pergunta nessa no GC esses tempos atrás, se você pode usar a tua fé para tudo que você quer, né? E eu também creio que não. Pelo menos é o que nós aprendemos assim, que você não tem como você usar a tua fé para tudo que você quer, né? Tem coisas que não vai, porque exatamente vai estar contra a palavra que é pregada ali. Então, às vezes não vai. E muitas vezes o que acontece? A gente usa a nossa fé para coisas que não estão lá, porque muitas vezes a gente não abre toda a Bíblia para saber o que está à vontade de Deus. Então, esse é o meu ponto. Beleza, ótimo. E acho que você chegou naquilo que eu gostaria de compartilhar, que é o seguinte: às vezes nós somos muito imaturos quando a gente fala sobre oração, porque a gente pensa, e às vezes é de forma inconsciente, eu falo por mim, tá? Tudo aquilo que a gente comenta ou compartilha é muito mais sobre nós, né? É, mas Cláudio, o que eu estou pedindo é legítimo. Um exemplo. Eu quero um ministério estourado. Eu quero pregar em 200 lugares. Eu quero fazer e acontecer. Gente, isso é lindo. Mas pode ser lindo para vocês. Vamos dizer que eu chegue aqui e fale: não, gente, eu quero viver para a obra, eu quero me gastar na obra de Deus. Isso aos seus olhos podem ser lindos.
Mas Deus que esquadrinha o meu coração pode ver que a intenção não é só essa, pode até ser essa, a ponta do iceberg pode ser essa, mas a intenção lá no fundinho, sabe, aquilo bem fundinho, tem intenções que não são essas. Às vezes, quando a gente fala sobre ministério, é muito sério isso, porque eu falo assim, gente, quem é neófito realmente não pode trabalhar em bastidores, porque não tem maturidade. Porque quando você começar a ver gente transformando o ministério em profissão, a pessoa até cai, né? Porque ela fala, nossa, a pessoa não deu certo em nada, ela acha que vai chegar na igreja, vai ter uma sala, vai ter ministério, vai ter nome, porque nada deu certo. E a gente sabe que ministério não é assim. Todo mundo que Jesus chamou para ser, eles estavam com uma vida boa. Só a gente olhar para Pedro. Depois de uma pesca maravilhosa, Pedro falou, ih, Jesus, meu amigão, vou trazer ele para todas as pescas que vai dar bom. Jesus falou, agora larga tudo e vem comigo. Então a gente precisa entender que até quando eu oro algo legítimo, eu preciso pedir o Espírito Santo para revelar e esquadrinhar a intenção do meu coração. Porque se a minha intenção estiver distorcida, até aquilo que é bom e que talvez seja a vontade de Deus, não será cumprida porque o meu caráter não está aprovado para viver aquilo. Então a gente precisa entender quando fala sobre oração, que o mais importante para Deus, gente, é a nossa salvação. Nós não somos o que nós fazemos, nós somos filhos de Deus. Se você não fizer nada, não é que Deus não quer que você faça nada, em nome de Jesus, hein? Que depois o Marlon vai querer me dar esporro, vocês não querem mais trabalhar. Não é isso. Mesmo que vocês não queiram fazer nada, seja uma ameba cristã, você tem lugar na mesa de Deus, porque você é filho. Não é o que Deus quer. Que você seja uma ameba, né? Nem um apêndice na obra de Deus. Mas mesmo que você não faça nada, você tem um lugar, porque você não é o que você faz. Mas também, se você faz com a intenção distorcida, você vai se perder no caminho. Então, por isso que eu creio nessa visão que o Marlon passou, que Deus não vai conceder tudo que nós queremos. Até quando eu lembro, né, que eu era muito mais imatura do que eu sou hoje há alguns anos, pedindo Deus há 10 anos atrás para eu viver o que eu estou vivendo hoje. E quando eu olho, eu falo, eu não tinha condição. Porque se eu visse as coisas que eu vejo hoje, ou eu desviava, ou eu enrolava o cabelo, a mão no cabelo de alguém para tacar na parede. Não dava. Eu não tinha caráter aprovado e nem estrutura. Então Deus precisou me forjando até aqui para eu viver algumas coisas, entende? Então, às vezes, o problema é que nós estamos em um tempo, gente, de muita competição, de muito estrelismo, de muitas redes sociais e muitas comparações. Mas Deus, ele quer que as nossas orações elas sejam genuínas e que ele possa encontrar em nós verdadeiramente esse lugar onde nós usamos o nosso Jesus como nosso mediador. Pode falar, Milene. Vou falar em o que você falou. Eu vi na pregação ontem e o pastor disse o seguinte: se o corpo de Cristo parasse de competir entre si e todos, ele estava falando sobre oração de intercessão. E o tempo que compete entre si voltassem para interceder pela igreja e pelo corpo de Cristo, isso seria muito mais edificante do que ficar um aos outros se competindo, né, em competição. E onde não é o lugar apropriado para isso, ainda mais esperando-se do corpo de Cristo, né? É verdade. E nós não precisamos, gente, porque olha só, pensa, né? Alguns ortopedistas falam, eu sei porque tem um amigo que ele perdeu o dedinho mindinho do pé por causa de diabetes. E depois que ele perdeu o dedinho mindinho, em que a gente olha e nem dá muita importância, parece que ele só tá ali para bater no canto dos móveis da casa, né? Mas não é. É o dedinho mindinho que traz equilíbrio para o corpo. Aí tu fala, ué, como assim, gente? O dedinho mindinho traz equilíbrio para o corpo. Essa é uma metáfora para nós como o corpo de Cristo. Não tem. Ai, mas a Cláudia é tão pequenininha. Sim, mas eu faço diferença se eu estiver no centro da vontade de Deus. Ai, mas a Toyoko é tão pequenininha, mas a Gleice é tão pequenininha, somos. Mas se cada um tiver no lugar estabelecido, o problema é que a gente quer virar um Frankenstein, né? Um monte de cabeça, né? Pendurada em um corpo que nem existe, porque ninguém quer ser o braço, ninguém quer ser a perna, todo mundo quer ser a cabeça. E Deus nos chamou, porque é o próprio Cristo que é a nossa cabeça. Então, acho que essa meditação que a Milene trouxe aqui nos leva muito para esse lugar de meditar. E, gente, olha, o rapaz perdeu o dedo mindinho e precisou fazer um processo de fisioterapia para reaprender a andar, porque ele não tinha equilíbrio por causa de um dedo mindinho. Que quem olha fala, foi só o dedo mindinho, mas a pessoa não consegue ter equilíbrio.
Entende como isso é importante? Então, eu e você somos importantes na obra de Deus. Mas vamos continuar aqui. Então, Jesus é o nosso mediador. Lê para a gente, quem abriu aí, 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém. Então, gente, só um, nós já falamos. João 14,6, que diz: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o incenso hoje, ele não é oferecido de forma literal, tá, gente? Mas ele é oferecido pelas nossas orações. Aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Como que tá o seu incenso? Vida de oração tá rolando, tá acontecendo, porque, gente, a nossa carne, ela detesta oração, né? Ela detesta as coisas de Deus. Então, a gente precisa entender. Vamos ler, então, um exemplo de oração respondida? Quem pode abrir aí para a gente o livro de Lucas, capítulo 5? Não, perdão, capítulo 1, do 5 ao 14. Pode ler? Pode? Vou ler. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará ao você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Amém. Gente, olha que história linda que todos nós conhecemos, né? É maravilhoso a gente ver. E quem aqui tem um exemplo de oração respondida? Compartilhe conosco aí para edificar nossa fé. Compartilhe aí, Toyoko, a sua experiência. Olha, eu falei para uma abre o microfone aí que eu vou falar. Aí você vai e me chama. Olha, eu sempre estou falando em todos os GCs, assim, eu falei, como é importante a gente não desistir da nossa família, né? Porque a gente sempre está falando, nosso primeiro ministério é a família, e você vem falando, né, sobre a gente estar aí, às vezes, querendo competir, né? Sobre o que você falou agora, que a gente, né, sobre essa pergunta também, tudo isso vem, né, trazendo, né, vai encaixando as pecinhas, né? Porque né, às vezes a gente realmente está ali orando, pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas se não tiver alinhado ao que o Senhor tem para as nossas vidas, às vezes a gente não está preparada para aquele momento. E a gente tem que ver essa intenção do nosso coração mesmo, porque, né, às vezes a gente fala assim, não, mas eu quero, Silvio, eu quero estar ali, eu quero interceder, eu quero estar orando, eu quero fazer isso, eu quero aquilo. Mas o Senhor sonda o nosso coração, não que a gente esteja ali fazendo errado, mas ele sabe a intenção, porque às vezes se ele te dá aquilo naquele momento, é como você falou, eu posso não aguentar esse processo. Eu posso chegar ali na frente, amanhã ou depois falo, nossa, não quero mais saber de nada, porque isso já me desgastou. E, né, a gente tem ouvido muito esses relatos das pessoas, né, eu não vou orar mais pela minha família, porque aquilo lá não tem jeito, porque isso não. E esses dias, né, por causa da conferência do Espírito Santo, e desde que a gente se converteu, eu sempre declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou ver, né, cada membro da minha família, fala o nome dos sobrinhos, de nós, pessoas que eu nem lembro mais, eu já falei, então vou falar todo o sobrenome, porque já para não esquecer quem é o primo, quem que é o tio, primeiro grau. E esses dias que eu tenho mandado os vídeos da conferência para minha irmã, e ela não entendia, né? Porque às vezes a gente se afastou, assim, eu sempre mandava recado para ela, mas sempre reclamando, né? Não tinha dinheiro, não isso, naquilo. De repente eu parei, né? A partir do momento que a gente entregou a vida mesmo para Jesus, mas entregou mesmo.
Então eu parei. Então ela ficava, ué, você não vai mandar mais mensagem? Tá acontecendo, né? Isso aqui, aí se afastou. E nesses dias da conferência que ela assistiu, a conferência do Espírito Santo, uma pessoa levou ela numa igreja lá onde ela mora, aqui no Japão, e ela aceitou Jesus. Falei, ai, Glória a Senhor. Deus. Eu falei, às vezes não é a gente que vai fazer, porque a gente está distante, mas, né, quando você ora, Pai, envia teus anjos ali para, né, de alguma forma ali levar, né, porque às vezes você não vai conseguir. E ela começou a mandar Inha, ela me chama de Inha, né? Inha, ô Inha. Ai, mandou só áudio chorando e eu já chorei rios, né? Que benção, hoje em dia eu entendo o que você está fazendo, porque eu não entendia. Aí ela já pediu perdão por não entender o que a gente está fazendo, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente para de ficar lá, você não mandava mais recado, eu achava que você dependia de mim, né? De por que que você não manda recado, por que você não reclama, por que isso, por que aquilo. Ela falou, agora eu te entendo, né? A tua mudança, a mudança do Marlon, eu vejo vocês aí orando, intercedendo pela mãe, o meu irmão também mandando recado que a mãe está melhor, né, dessa demência, do Alzheimer, mas ela é curada, é sarada. Eu não paro de orar, de agradecer a Deus, porque eu creio que ela vai ser completamente Amém. restaurada, que os médicos já acharam o medicamento. É não desistir, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu oro há 1 ano, 2 anos. Não, são 3, 4, 5 anos orando. Eu vou continuar declarando que cada membro da minha família vai ser. E esse áudio que ela me mandou, eu falei, nossa, Deus, é uma resposta de oração, porque não desistir de nenhum dos nossos familiares. E ela vendo, né, toda essa mudança na gente, ela falou: Nossa, Inha, perdão, se um dia eu pensei o que vocês estão fazendo é errado, se um dia eu falei: Nossa, não tem nem como eu te perdoar, assim, de falar de perdão, assim, de falar que eu não te perdoo, porque eu sei o que Deus está fazendo, eu sei o Deus que eu creio, eu sei o Deus que vai transformar, que vai curar, e não sou eu que vou convencer, é o Espírito Santo que vai convencer. E quando eu Amém. começo a declarar, quando eu começo a profetizar na vida deles, ele vai fazendo, não sou eu, é ele que vai fazer. Então, assim, o áudio que ela me mandou, eu fico ouvindo 10, 15 vezes, porque eu falei, Jesus, obrigada, porque eu sei o Deus que eu sirvo e quando eu falo que é para entregar, gente, é para entregar mesmo. Entrega tudo, né? Esse aroma suave, esse incenso, essa resposta de oração que às vezes a gente quer tanto ouvir um familiar mandando, é sobre isso, é não desistir, não parar de orar e de crer e declarar essa palavra. E essa intimidade a gente tem que ter com ele todos os dias. Não é só um dia, uma vez no GC, pegar aqui e escutar, ai, obrigada, gente, até semana que vem. Não, é estar ali buscando, mas por que que tá isso? Por que essa oração não é respondida às vezes? Porque às vezes a gente não está ali, né, em concordância com o que ele está falando. Amém, obrigada. Amém, glória a Deus. A Gleice tinha comentado isso, acho que na semana passada ou retrasada, de uma experiência também que ela teve no trabalho, né, Gleice? Acho que foi no trabalho. E eu acho que isso edifica muito a nossa fé quando a gente começa a compartilhar. Mas uma das coisas que Deus, até ontem, quando. Gente, eu não lembro qual foi. Ah, tá. Foi em aula que eu comentei isso, e eu acho muito pertinente para esse tempo. O Espírito Santo me trouxe a memória. Eu acho que nós temos sempre que orar. Sempre, gente, nós sempre temos que orar. Mas eu acho que o mais importante é a gente pedir discernimento ao Senhor para não ser pedra de tropeço na vida dos outros. E aí eu compartilhei uma experiência minha pessoal, que às vezes quando a gente move muito, né, no profético, e é isso, sobre orar, sobre interceder, a gente pensa que é só sobre fora nossa casa, outras pessoas, e Deus está falando, eu quero que você viva isso, as suas experiências. Eu não quero que você conte a história dos outros, você tem que contar a sua. E isso aconteceu na minha família, em que sentido? Eu fui pedra de tropeço na vida da minha irmã há muito tempo, porque Deus estava chamando ela, apertando ela, e eu achei que eu era melhor do que Deus. Olha aí a Cláudia, melhor do que Deus. Toda vez que ela entrava em sufoco financeiro, eu e Jairo, vamos lá ajudar para livrá-la. Não, vamos ajudar. Aí se envolveu com a agiotagem. Não, vamos pagar, senão vai morrer. A gente começou a fazer manobras achando que eu sou melhor que Jesus. E aí um dia eu fui repelida seriamente pelo Senhor. Para, eu não mandei você se mover em nada. E aí eu, naquele dia, um dia ela ligou, eu preciso disso. Falei, não vai ter.
mas como assim? Não sei o quê, não sei o quê, porque ela gastava com irresponsabilidade e sabia assim, a Dinha vai dar se for uma coisa séria. Ah, o colégio da filha, tal coisa, ela vai ajudar. Então ela tinha essa estratégia. Não vai. Daqui não sai mais nada. Por quê? Porque eu recebi uma ordem do céu. E, gente, quando eu tomei essa posição, doeu muito em mim, porque quando a gente ama alguém, a gente acha que tirando o fardo da vida da pessoa vai facilitar. E o que que aconteceu? Foi nesse momento que eu e minha outra irmã tiramos a mão sobre ela e deixamos ela seguir a vida dela e as escolhas dela. O Senhor fez uma obra. Assim, hoje é sobrenatural quando a gente olha para a vida dela. Ela dá aula para criança, ela é líder de GC, ela é envolvida na igreja. Eu brinco para ela que é melhor ela levar o colchão para a igreja, que ela está mais na igreja do que em casa, que ela visita em casa e mora na igreja. Mas o que acontece? A gente precisa entender que, além de interceder, a Bíblia, ela nos dá 9 dons para a gente desfrutar. E aí, o que que Paulo fala? Pedir com zelo e você vai receber. E o discernimento é essencial para a nossa caminhada. Para quê? Para que a gente consiga discernir o momento de agir e o momento de orar. Porque a gente também, nós não somos retardados, né? Então a gente faz a coisa no tempo certo, no momento certo. Mas aí entendendo, eu tenho que botar a mão nesse processo, eu deixo o Senhor e só oro. Que foi isso? A Toyoko saiu desse campo de vítima, porque eu não vou dar mau testemunho de quem Jesus é. E aí, no momento que eu deixo isso, eu aguço a curiosidade de alguém no que aconteceu. Porque se você continuasse, mesmo em Deus, mesmo convertida, acessando esse lugar, ela não seria aguçada, não seria atraída para esse lugar. Então, é isso que a gente tem que pensar, que é sobre a nossa mudança que vai refletir. Milene, você quer falar? Levantou a mão? Não, eu peço até oração e uma orientação, porque às Sim. vezes, eu vou confessar, cansa, gente. Cansa porque, não sei também a posição que você estava, que a gente quer fazer, que é o bem, que é o melhor, e você não vê resultado. É assim, aos meus olhos, eu não estou vendo resultado, né? Deus pode estar fazendo, mas que ainda não chegou ao meu entendimento. E por isso, às vezes cansa, e às vezes eu quero desistir. Essa semana mesmo eu pensei nisso, mas dei a volta por cima, né? Tem que Deus dar uma sacudida na gente, mas cansa. A palavra é essa. Não, mas todos Cansa. nós. Todos nós. Eu cuido de algumas pessoas que eu olho e falo, uau, que maravilhoso, gente. Depois de 6 meses a pessoa tá top. Aí ela chega no 7º mês no gabinete caída. Eu falo, não é possível. Não é possível, eu quero dar uma surra nessa pessoa. Não é possível, como assim, minha gente? E aí não é sobre nós, o resultado não somos nós. E aí toda hora o Espírito Santo me lembra de áreas que eu estou muito bem e eu volto para o vômito. Porque todos nós temos essa área, entende, Milene? Então, acho que a gente tem que voltar para esse lugar de reflexão sobre nós. Eu falo, eu tenho um desafio extremamente sério sobre glutonaria. Essa é uma área de vulnerabilidade, de pecado intenso na minha vida, porque comida para mim se tornou recompensa. Então eu estou triste, feliz, alegre, chateada, eu quero o meu docinho ali de refrigério. E Jesus já falou, teu refrigério sou eu, não é o docinho. E aí o que que eu fiz? Lá na igreja eu sempre dou um bombonzinho, sabe, pro pessoal que eu atendo. Todo mundo que eu atendo presencial, vocês que atendem online, vocês que lutem. Aí eu dou um bombonzinho. E eu coloco lá um cestinho cheio de bombom em bala. Bala para mim não é um problema, o problema é o bombom. E aí ontem mesmo, né, a gente está fazendo mudança de prédio lá na igreja e carregamos muito peso, eu estava muito cansada, mas não podia parar os atendimentos. E aí eu olhei pro bombom, o bombom me olhou, falei, umzinho, né? E aí o Espírito Santo, olha o refrigério dela. Eu, não. Ele vai ficar aqui na minha mesa, eu vou dar para as pessoas, mas eu não vou consumir, porque eu preciso ter domínio próprio. Como que eu vou pregar sobre domínio próprio se eu não me domino? Mas diversas vezes não é assim. Diversas vezes eu volto para esse vômito. Se fosse outro tempo, botava o cesto no colo, comia 1, 2, 3, 4, 10, 20, 55, até não aguentar mais, entende? Então é sobre isso. Toda hora, gente, é uma caminhada entre idas e vindas, gente. E todo mundo aqui é uma área diferente. Claro que isso é uma pontinha que a gente compartilha, mas tem muitas outras áreas que a gente toda hora, Deus já nos libertou e a gente volta para esse lugar. Então, o resultado não é com a gente. Eu falo muito isso por experiência, né, de atendimento. Não é comigo o resultado. O meu papel é pregar e botar uma semente ali. Agora, o solo, quem vai fazer frutificar é Deus, não é sobre mim. Então, a gente continua intercedendo, continua orando, porque eu penso o seguinte: quando eu quero alguma coisa, eu sou chata o suficiente com Deus para orar 35 vezes. Agora, às vezes, para ser empática com o outro, eu quero orar 2 vezes e quero um resultado imediato. Então, eu penso que a gente precisa caminhar nesse sentido.
Então, vamos lá. A localização do altar. Lugar santo, tá? Diante do véu. Olha que bênção, a gente está entrando lá e já estamos chegando no nosso objetivo de vida. Vamos ler, gente. Nós já lemos o capítulo 30 todo, mas vamos só reler essa parte para que a gente possa relembrar. Êxodo 30. Se alguém abrir aí, pode ler o versículo 6 ao 8. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Amém. Amém. Gente, nós também vemos que Arão estava diariamente, né? Ele fala aí muito claro. E no Santo dos Santos anualmente, que é conforme o texto vai nos falando. Então, isso fala sobre a nossa vida constante de oração, que é isso que a gente acabou de exemplificar. A Toyo contou o testemunho dela, é muito tempo orando. A Milene compartilhou essa questão da canseira, que é algo natural da nossa carnalidade, humanidade normal, mas era sobre isso. Ele tinha a obrigação de estar anualmente ali, intercedendo e buscando e mantendo acesa, porque como nós falamos na aula de candelabro, nós temos a obrigação de manter acesa, é nossa obrigação, não é de Deus. Então, vamos lá, Santo dos Santos, o Hebreus, ele vai falar de outra localização, tá, gente? Se a gente for ler lá Hebreus 9, 25, vamos ler, até para vocês entenderem, porque isso pode ser uma dúvida futura. Hebreus 9, 25 vai dizer assim: não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. E por que essa diferença? Em Êxodo 30:10, que nós falamos agora, ele fala do dia da expiação, quando se colocava o sangue nas pontas do altar. Então, o que a gente entende, né, estudando, que talvez nesse dia o altar fosse colocado no Santo dos Santos. Isso não tem uma confirmação, mas é o que a gente entende, né? Então, é só se algum dia vier essa dúvida, você conseguir sanar. Então, vamos lá. Era o incenso, agora a gente vai falar sobre o incenso, né? Que ele era uma composição especial. Gente, olha só que coisa linda, a gente vai ler aqui de novo, vamos voltar no nosso texto base de hoje, do 34 ao 38. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes essências perfumadas: resina perfumada ônica, gálbano e incenso puro, todas em quantidades iguais. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. A parte do incenso até virar pó. Não, moa a parte do incenso até virar pó e coloque diante das tábuas do testemunho na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-no santo para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir a sua fragrância será eliminado do povo de Deus. Gente, olha isso daí. O que a gente precisa entender? Primeira coisa, que se ele está falando que outra pessoa que fizesse desse incenso, né, fosse usufruir da fragrância, seria eliminado, isso quer dizer que tem como a gente imitar. Você concorda que tem alguns resultados, algumas coisas que podem ser imitadas? Mas a palavra de Deus está falando. Então, vamos lá. Estoraque, segundo o dicionário John Davis, tá? É a substância resinosa produzida por um arbusto de 10 a 20 pés de altura que produz flores semelhantes à de laranjeira, na cor, tamanho e fragrância. Natural aqui, que eu escrevi errado. Natural da Ásia Menor e da Síria e muito abundante na província da Galileia. Então, a gente precisa entender, até para a gente entender os elementos que tinha esse incenso. Do hebraico, nataf significa gota, pingo
ou que pinga em gotas. Tinha esse nome porque a resina ela não era colhida, gente, por incisão, mas gotejava espontaneamente. Olha que isso aí é mistério para a nossa caminhada. Então, uma grande lição para nós: oração deve ser espontânea, ela não pode ser imposta. Sabe aquilo? A gente achar que a pessoa vai estar na mesma pegada que a gente e obrigar, principalmente isso acontece muito, gente, com cônjuge. A gente chegou num nível e a gente quer que o outro esteja no mesmo nível que nós, mas a vida espiritual, ela é individual. Por mais que a gente case e seja uma única carne, a vida espiritual, ela é individual. Se o outro não quer, você vai continuar caminhando, você vai continuar orando, você vai continuar intercedendo para que Deus faça uma obra. Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então eu não vou convencer o outro, eu nem me convenço que eu tenho que largar os meus pecados e parar de voltar no vômito, se não for o Espírito Santo me ajudando. Entende? Então ele fala sobre isso, não era colhido, não era algo obrigatório, era algo que espontâneo, ela gotejava espontaneamente. Então vamos lá, Ônica, agora. Tradução do hebraico. Sherelet, eu acho que talvez seja isso, né? É o nome de um dos ingredientes que entrava na composição do perfume para o serviço do tabernáculo, que, segundo se crê, era o opérculo, é o fecho, né, da concha de um molusco chamado estrombe, que, se queimado, produz certo perfume. Segundo o dicionário bíblico de John Davis. Albaniza, você levantou a mão? Tá fechado seu microfone. Abriu. Pronto. Assim, Cláudia, é sobre a questão do incenso. A gente vê tudo, e nos dias atuais, a ideia do incenso ele está muito ligada ao esoterismo, não é isso? E assim, a gente fica meio que receoso. O que é que você me diz em relação a isso? Se esse incenso diante do tabernáculo ele era permitido, e nos dias de hoje, para fazer as nossas orações, esses incensos, como é que se não sei, não estou nem sabendo formular essa pergunta de fato, mas ele tem uma permissão, ele é permissível de fato, as pessoas desviaram o conceito ou a função do incenso. O que acontece? Quando a gente fala sobre o tabernáculo, a gente está falando sobre metáforas, vamos começar por aí. Então, era a mensagem que queria ser transmitida. No passado, eu vou falar o que eu entendo e depois os irmãos podem contribuir. O que eu vou falar para você, o que eu entendo hoje. No passado, existiam vários rituais que eram feitos para representar algo que hoje eu não preciso, porque eu já tenho Jesus como total libertador e como total remidor, intercessor, tudo aquilo que eu preciso. Agora eu vou falar sobre o incenso. O incenso, de fato, que nós temos hoje, que vende nas lojas aí de religiões. Eu acho que a Bíblia ela me dá a liberdade de dizer que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu não preciso botar cheiro para orar para que a minha oração chegue cheirosa, entende? No passado, isso era preciso fazer por conta do ritual e da metáfora. Mas se a pessoa ela entende assim, eu vou falar o que eu entendo, tá, gente? Se a pessoa ela entende assim, para mim é lícito, eu não me sinto condenada. Eu conheço uma irmã, de fato, mulher de Deus, que a gente chega na casa dela, é aquele fedor de incenso, que eu particularmente acho um fedor. E ela usa para fazer as orações, para fazer na casa dela, e ela é uma mulher de Deus e ela não se sente condenada. Agora, eu, quando passo para aquilo, eu já penso logo em uma outra religião, que eu não vou falar o nome, que não interessa. Eu falo, coisa estranha para mim, é uma coisa estranha, porque eu não preciso disso. Então, eu penso que a nossa vida espiritual, eu não ponho Deus numa caixa, eu trato Deus individualmente. Se para você está liberado, se você gosta do cheiro, se para você não fede, glória a Deus, o importante é orar. Agora, se para o outro faz, na minha casa não vai entrar, porque eu detesto aquele cheiro, entende? Então, eu penso que é muito sobre isso. E assim, foi uma colega que eu cheguei na casa dela e ela estava dizendo que estava lá 3 hastezinhas de incenso. Eu disse, mulher, para que isso? Misericórdia! Você está muito ligada ao esoterismo, sabe? Umas pedrinhas de cristal, você tem que estar repreendido, meu Deus, dentro de mim, sabe? Aí eu digo, e ela começou a dizer, eu digo, meu Deus, será que isso é religiosidade? Porque a gente sempre leva, sabe? Mas eu disse a ela, mulher, Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário todas as nossas, sabe? Ele veio livre, independente dessas coisas, a gente não precisa mais disso, ele nos deu livre acesso. E aí a gente volta para casa, as pessoas ela tem uma oratória muito grande, que você
volta para casa se sentindo culpado de ter repreendido, de ter dito que aquilo não era, sabe? Aí chegou justamente essa questão agora de falar do incenso do tabernáculo. Aí eu disse, peraí que eu vou tirar essa dúvida. Mas eu corroboro com Não, você nessa questão. sim, eu penso que nós Adorei. temos liberdade. Deus, ele nos tirou do lugar de cativo. Eu penso que não nos cabe ritual, gente, porque eu posso orar em qualquer lugar, entende? Eu estou no banheiro, eu posso orar, eu estou na sala, eu posso orar igual eu brinco assim. Lá na minha sala, no prédio onde eu atendo, na igreja, eu tenho a minha almofada. Na minha casa também. Por quê? Porque eu só oro com o joelho da almofada, porque eu sou do tipo seguinte, eu sou do tempo da graça, meu joelho não vai ficar doendo, eu tenho o joelho dolorido, eu oro na almofada. Aí a pessoa pode falar, nossa, Cláudia, que horror. Não, para você pode ser um escândalo, mas para mim o meu joelho dói se eu botar o joelho no piso. E tá tudo certo, e Jesus vai receber minha oração de joelho na almofada, entende? Então a gente não pode levar para esses extremos, porque Deus, ele conhece cada um. Eu não acho que Deus quer que eu fique com o joelho no chão e depois no final do dia não consiga andar, fazer exercício nem nada, entende? Eu penso que esse equilíbrio que a gente tem que levar. Milene, pode falar. Não, eu ia fazer essa pergunta que ela fez, mas eu ia ser bem direta, se era pecado mesmo, né? Usar o Não, incenso. Porque assim, não eu é gosto do pecado. incenso não no sentido de orar, eu gosto do sentido de eu limpar minha casa e colocar o incenso como uma continuidade da limpeza, nesse sentido, entendeu? Eu E não quando julgo eu ser via, pecado, eu porque dizia assim, meu Deus, eu até pensava, será que a gente fizer o incenso igual como diz a Bíblia, é pecado? Para saber o cheiro, né? Tentar sentir o cheiro. Mas aí depois eu fiquei nessa dúvida, eu ia perguntar a você, quando você terminasse a aula, se era pecado ou não, nesse sentido. não, gente, olha só, pecado é o que transgride a lei de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque também, se for assim, a gente vai falar o seguinte, né? Você que usa um detergente para limpar o seu banheiro, um amaciante na sua roupa para deixar cheiro, seria um problema. Eu tô falando, eu acho fedorento, eu não usaria na minha casa, mas tá tudo bem, se não tem uma intenção, porque é aquilo que nós falamos no início da aula. Deus, ele esquadrinha a nossa intenção, entende? É a nossa intenção que é mais importante, beleza? Então vamos caminhar aqui. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Nós lemos esse, vamos lá. Então ele fala da importância de se romper a resistência e defesa da nossa carne e nos colocarmos numa atitude de entrega. Alguém lê para a gente aí Mateus 26, 39? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém. Amém. Gente, então, olha, nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é boa, né? Ela é perfeita, ela é agradável, mas tem hora que ela não é boa, nem perfeita e nem agradável para a nossa carnalidade. Então vamos lá, nossa carne é fraca para as coisas de Deus. Se queremos viver algo mais profundo, precisaremos vencer a nossa carnalidade. Você está disposto? Você está disposta? É para meditar. Aí o gálbano, nome de uma especiaria em hebraico, helbená, era uma resina trazida da Pérsia e produzida por duas plantas umbeladas. Tá bom? Desses nomes aí. Depois você pesquisa, na fé do Pai. A união das plantas fala de identificação e tanto ressalta a importância da concordância na oração. Vamos lá, Mateus 18, 19. Quem pode ler? Mateus 18, 19. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Por onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Então, é como da identificação, né? Porque isso intercede. A gente precisa entender que a intercessão, ela fala dessa questão da oração em concordância. Então, vamos lá. Interceder é se colocar entre duas partes. E nos dias de hoje é algo importante, gente. Toda hora a gente vê essas campanhas, essas situações que as pessoas se colocam uma nos lugares das outras. Aí vamos agora, de fato, entrar na parte do incenso puro. Tá bom? Sem polêmica. Já falamos aí sobre o incenso que vendem aí, tá tudo certo, gente. Quem gosta, gosta. Quem não gosta,
Uma pessoa abre para a gente Lucas e outra Tiago, por favor. Vamos lá. Diferente do estourar, que havia incisão ou corte, o que fala de sofrimento e quebrantamento. Lê para a gente aí alguém Lucas 18, do 9 ao 14. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Amém. Tiago 4, do 8 ao 10. Tiago 4, do 8 ao 10, alguém abriu? Senão vou ler aqui. Aproximando-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Amém? Então, gente, nós precisamos entender que Deus só aceita oração de quebrantados. Olha só, a palavra hebraica, leboná, significa brancura e fala da importância da santidade na oração. E essa santidade vai voltar no que nós já falamos sobre intenção. A gente precisa pedir Deus para revelar ao nosso coração o que tem dentro. Olha só, 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem discussões. Há um equilíbrio entre esses aspectos da oração, pois o peso de cada ingrediente deveria ser igual. Lembra que ele fala no texto que deveriam ser medidas igualitárias? É sobre isso, porque tudo isso faz parte daquilo que Deus fala. Depois você volta no texto lá que nós já lemos de Êxodo 30. A oferta do incenso, perfume. Esta característica fala da oração como algo agradável, que Deus tem prazer em receber. Então, vamos lá. Porém, vale ressaltar que o homem não podia cheirar o incenso. Lembra que nós lemos lá que quem exalasse o cheiro seria retirado do meio do povo? O que mostra que ele não era oferecido para satisfação pessoal, e sim para Deus. Aí vamos voltar em Tiago 4, do versículo 2 ao 4. Tiago 4, do 2 ao 4, que diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não podem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com mais intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Amém, gente? Então, a gente precisa Amém. entender que não poderia cheirar, porque não é para que nós possamos sentir satisfação pessoal às coisas de Deus, é realmente para glorificar o nome de Deus. Então, vamos lá, temperado com sal. Lá em Levítico 2:13, além da figura de tempero, ainda vemos como sal, né, como conservante. Depois, se você ler também Números 18:19, ele fala dessa aliança perpétua do sal. E também um elemento purificador. Isso fala de tempero, palavras comedidas, amém? Aos sanguíneos, amém, sanguíneos? Em nome de Jesus, palavras temperadas que saem do 0 ao 100 em 2 segundos. Nós precisamos orar para que Deus possa realmente, né, Marlon, não deixar a gente com a cara vermelha às 7 horas da manhã, porque a gente fica, gente. Os sanguíneos é de 0 a 100 em 35 segundos. Não é, Taioco? É de 0 a 100, a gente vai assim rápido. O Jairo falou, eu fico impressionado com a tua capacidade de sair de 0 a 100, de 100 a 0 em 2 minutos. Eu falo, glória a Deus.
Então vamos lá, Eclesiastes 5:2. Não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso sejam poucas as suas palavras. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa palavra é para mim. Amém? Espero que seja para você também. Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Conservante. Alguém abre aí Apocalipse 6:10. As orações não se perdem. O sal não permite corrupção, estrago. Assim também as orações acumulam diante de Deus. Graças a Deus. Lê aí para a gente Apocalipse 6:10. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Amém. Amém. Elemento purificador. Abre aí, Albaniza, para a gente, Deuteronômio 9. E abre aí, Eduardo, Ezequiel 22:30. O elemento purificador. A oração tem o poder de mudar situações deterioradas em sãs. Olha aí que bênção. Vamos ler então, gente, junto com a Albaniza, Deuteronômio, capítulo 9, do 19 até o 25. Pode ler, Albaniza. Está fechado seu microfone. É porque eu tô no 9, do 9 ao 19. Isso. Não, do 9, do 19 ao 25. 9, do 19 ao 25. Tá aberto e não tá indo. Calma, já achei. É porque meu celular tá aquela bênção, gente. Mas já achei. Porque temi por causa da ira e do furor, que o Senhor tanto estava irado contra vós para vos destruir, porém ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá e em Massá e em Quibrote a Atavá provocastes muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Sardes, Bernéia, dizendo: Subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes foste ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedeceste a sua voz. Rebeldes foste contra o Senhor desde o dia em que vos conheci, e prostrei-me perante o Senhor. Aqueles 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Amém. Até aí? Até o Vamos lá, 25? até aí, tá ótimo. Vamos lá, Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Continua aí o 31. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que eles fizeram. Palavra do soberano Senhor. Amém. Então, vocês veem que o próprio Deus está falando que está buscando alguém, para quê, gente? Para que possa estar intercedendo, para que possa estar na brecha dessa oração. Então, a oração, ela pode mudar situações, por isso que Deus nos convida a ter uma vida constante de oração, e que a gente possa contar muitos testemunhos aqui. O fogo, ele fala sobre orações fervorosas, olha aí, ó. Toyoco, abre para a gente aí Tiago 5:17, e
Marlon, abre aí Romanos 12, 11. Gente, o incenso tinha que ser queimado, oferecido com fogo. Isso fala dessa oração fervorosa. Vamos ler Romanos 12, 11 e Tiago 5, 17. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Amém. Tiago 5,17? Isso. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Amém. Amém. Gente, como nós, tá? Então, vamos viver coisa extraordinária. Deus está nos convidando para isso. Então, os resultados de oração. Vamos lá. Lindsay, abre para a gente aí Apocalipse 8. Vamos ver aqui quem pode abrir, gente. Porque, Milene, você pode abrir aí Atos 4, 24. Gleice, você pode abrir aí Atos 16, 25. Vamos falar sobre esses resultados aí de oração. Ok. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Amém. Amém. Atos 4, do 24 ao 31. Ao ouvir esses relatos, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca de vosso pai Davi, teu servo, declaraste: Por que os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Amém. Olha que bênção, tá vendo? Resultados de oração. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Continua? Continua. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Glória a Deus. O carcereiro Amém. acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não façam isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Continua? Continua. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Continua. Continua. Entregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele, que em seguida ele e todos os seus foram batizados. Eu creio, Senhor. Continua, Gleice. Continua lendo. Então os levou para sua casa. Serviu-lhes
uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair. Vão em paz. Amém. Gente, olha só, vamos lá, esse resultado de oração maravilhoso aqui. Quando a gente fala sobre resultado de oração genuína, a gente precisa entender o seguinte: Deus, ele não tem compromisso com as nossas vaidades, tá? A gente precisa entender isso. A minha filha direta, ela assiste vídeos aqui, aqueles vídeos infantis que são bem assim, né, fora da caixinha de é o dia da mãe falar sim para tudo, é o dia do pai falar. E com Deus isso não rola não, tá? Vamos ser maduros o suficiente para entender isso. Mas quando acontece um resultado extraordinário como esse aqui, que a oração de Paulo e Silas estremece um lugar para levar salvação para outras pessoas, para fazer pessoas terem famílias restauradas, para levar salvação para dentro da casa, é esse tipo de oração que Deus tem compromisso. Então, se a gente está orando diferente disso, nós é que estamos errados. Não é Deus que está frustrando a nossa expectativa, não. É nós que estamos frustrando a expectativa de Deus em relação a resultado de oração. Quando a gente parar de orar pelo iPhone 15, pelo computador novo, pelo carro novo, pela roupa nova, pela viagem nova, e começar a orar para que Deus alcance os nossos, para que Deus alcance as pessoas que estão ao nosso redor, para que Deus verdadeiramente ele possa olhar para nós como ferramenta de fácil manuseio, como alguém que está disponível para viver aquilo que Deus tem, nós vamos viver resultados extraordinários. O problema é que a igreja hoje em dia está assim, eu quero viver resultados extraordinários, porque eu quero contar que meu Camaro chegou na minha porta, que eu quero contar que o freezer novo chegou, que eu quero contar que a viagem nova rolou. E Deus está falando, não, eu estou te convidando para ser intercessor e para ter resultados em intercessão que glorificam o meu nome, porque Paulo e Silas, eles tiveram essa experiência, por quê? Porque eles entraram nesse lugar de cantarem, adorar em meio à adversidade, e algum ímpio olha e fala, gente, isso aqui não é possível, não? Não faz sentido isso aqui, não eu quero viver isso daqui. Será que a nossa vida, as nossas orações e a experiência que nós temos com Deus faz o outro vir e aceitar Jesus e mudar a sua casa e mudar a sua vida? Ou nós estamos contendo essa verdade maravilhosa só para a gente? Então, é sobre esse lugar que a gente tem que pedir a Deus, porque nós não temos vivido esse resultado nas orações. Será que nós estamos orando conforme a palavra de Deus? Então, essa é a meditação do dia de hoje. Amém, gente? Que Deus possa abençoar. Se alguém tiver alguma dúvida, senão nós vamos orar para finalizar. Marlon, você quer complementar, falar alguma coisa? Não, eu acho que hoje foi bem produtivo, porque tipo, quando começou com a pergunta sobre se Deus responde a todas as suas orações, a gente acaba terminando respondendo mais uma vez. Aonde estão as nossas orações? Né? As orações, as nossas vontades do mundo ou as orações da vontade dele, do reino de Deus? Né? Tá respondido tudo aqui Amém. hoje. Né? Amém. É isso. Glória a Deus. Amém. Então é isso, gente. Deus abençoe, tá? Até semana que vem. Estamos juntos. Vamos orar então para finalizar. Pai, obrigada, Jesus. Eu te agradeço pela vida, Senhor, de cada pessoa aqui presente. Deus, que temos debruçado sobre a tua palavra para aprender um pouco mais de ti. Senhor, nós pedimos que ao sairmos desse lugar, Senhor, o nosso coração continue um solo fértil, que possa absorver tudo isso que nós temos aprendido, que possamos amadurecer na tua palavra. Senhor, que o nosso coração verdadeiramente, Senhor, possa ser blindado com as coisas desse mundo e possamos estar debruçados diante de ti para verdadeiramente, Senhor, alcançar a tua graça, para que verdadeiramente nós possamos experimentar da tua bondade e da sua mão poderosa. Jesus, nos ajuda, Pai, a viver a integridade, Senhor, da tua verdade em nós e que possamos exalar para o mundo quem o Senhor é. Nos perdoa, Pai, que por vezes nós somos
nós nos comportamos como um fake news, falamos que acreditamos, mas não vivemos, falamos que queremos viver, mas não buscamos. Pai, nos tira desse lugar raso, nos leva para um lugar que nós possamos perder os pés e possamos ser levados pelo Teu Espírito. Senhor, visita a casa de cada irmão e irmã aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe.